Muito bem, o tema da noite de hoje: por que sentimos que sempre falta algo em nossa vida? Por que nunca a nossa vida é totalmente plena? Essa é uma questão que talvez não só eu, muitos de vocês devam compartilhar, né, de onde é que vem isso. Perfeito? Independente do nosso estilo de vida, para a gente começar, seja ele com muito dinheiro, mesmo que nós tenhamos muito dinheiro, seja ele quando nós estamos cercados de pessoas que a gente goste ou não, enfim, mesmo quando nós temos muitos bens, seja quando nós temos muito poder ou um poder relativo, mesmo quando nós temos algum status na sociedade, porque sempre nos falta algo. Porque a gente sempre tem medo de perder as nossas coisas. Porque nós temos aquele receio de conquistar o sucesso. Né? Todo mundo, uns são de mais, outros são de menos, mas de forma geral o sucesso é algo que frequentemente nos apavora. Por que temos medo de ficar sozinhos ou não sermos amados? Por que nós temos verdadeiro pavor de não ter o suficiente? Vocês têm essas dúvidas, esses receios, esses medos? Na Suíça, normalmente, eles têm isso, as pessoas de lá. Aqui no Brasil, eu sei que é um pouco diferente, então a gente tem que adequar, né? Bom, pessoal, geralmente são muitos motivos. Popularmente, dizem que é uma expiação, que nós somos consumistas, que nós somos pecadores, que é uma prova, falta de amor, falta de fé, que é o diabo, que falta merecimento, que nós somos inseguros, é um castigo, é o destino, missão, porque nós somos ignorantes, blá, blá, blá. E geralmente tudo coincide, falta de Deus. Este é o motivo mais normal de responder essa dúvida. Falta Deus. Só que aí tem um pequeno problema. Nós temos dificuldade de entender Deus porque Deus é abstrato. Se nós fizermos uma pergunta aqui com 50 pessoas, nós teremos 50 respostas diferentes do que é Deus. E eu falo isso com conhecimento de causa. Na quarta-feira, no curso de Introdução ao Espiritismo, eu faço essa pesquisa com as pessoas que estão participando do curso. E praticamente dá uma resposta por pessoa. Só para ver como é difícil, então, nós tentarmos colocarmos uma resposta por algo que nós não sabemos exatamente a definição. Então a gente responde algo que a gente não sabe por algo que nós também não sabemos. Vê como isso é complicado. Porque muitos, para Deus é um Deus vingativo, para outros Deus é um Deus amoroso, é amor. Deus para alguns é Jesus, para outros são vários deuses. É energia, é infinito, é o universo. Enfim, são inúmeras as definições de Deus. E o que leva a isso? Leva a nós ficarmos perdidos em relação a isso. A gente sente que nos falta algo em nós e nós normalmente atribuímos a Deus. E um dia, quiçá, a gente vai descobrir o que é Deus. E a gente fica nessa levada, né? Então a provocação de hoje aqui é: há uma resposta para essas dúvidas, esses receios e esses medos? Bom, não há uma resposta precisa, não há uma resposta única. Mas eu vou tentar trazer aqui uma forma diferente para vocês enxergarem o porquê dessas respostas. Basicamente, a ideia é que para aqueles receios e aqueles medos, nós temos essa resposta, ela pode estar escondida onde? No que nós chamamos de modelo mental. Opa, o que é um modelo mental? Bom, vamos tentar simplificar aqui um pouco. Modelo mental nada mais é do que como se fosse um filtro pelo qual nós enxergamos as coisas ao nosso redor, o mundo, de uma forma geral. Este filtro, ele é o conjunto das nossas crenças, dos nossos valores, enfim, em tudo aquilo que nós acreditamos e tudo aquilo que nós conhecemos. À medida que nós estudamos, que nós desenvolvemos socialmente e que nós nos desenvolvemos moralmente, ou seja, li um livro, comecei a falar mais com pessoas e assim por diante, o que acontece? Eu troco o modelo mental, eu troco aquele filtro que representa o modelo mental, ou seja, a partir deste momento eu começo a enxergar um pouco mais longe, um pouco mais nítido. Eu consigo entender, eu consigo ter mais entendimento porque eu tenho um novo modelo mental. Quando vocês leem um livro, vocês não têm essa sensação de, puxa, estou enxergando diferente as coisas? Quando eu vou numa palestra ou algo assim, o que nós estamos fazendo? Agregando entendimento ao nosso modelo mental, à nossa forma de pensar. E adivinha o que acontece quando eu estudo mais, quando me desenvolvo mais socialmente, me desenvolvo mais moralmente? Eu consigo enxergar de forma muito mais ampla. Ou seja, não enxergo mais só o meu bairro, eu não enxergo mais só a minha cidade, o meu país, enfim, o meu planeta, eu enxergo muito mais. E todas as inter-relações que existem.
Então, o modelo mental nada mais é do que a forma como nós vemos as coisas, enxergamos o mundo de uma forma geral. E qual é o modelo mental que hoje predomina na nossa sociedade? Infelizmente ainda predomina na nossa sociedade. É um modelo mental onde a gente parte da premissa que não tem para todos. Concordam? Se não tem para todos, a gente teme que as coisas faltem. Quando a gente teme que as coisas faltem, nós competimos para estocar. Quando a gente compete para estocar, nós retiramos as coisas de circulação. Se nós retiramos as coisas de circulação, pela lei natural de demanda, aumenta o preço. A partir do momento que aumentou o preço, eu excluo pessoas porque nem todo mundo tem condições de pagar aquilo. E se eu excluir pessoas, não tem para todos. Se não tem para todos, a gente teme que falta. E isso é cíclico. E eu não estou falando aqui só de produtos, bens de consumo. Eu estou falando, por exemplo, de amor, de amizade. O que é o ciúme? O ciúme não é, ou brigas, vamos colocar brigas passionais e assim por diante. O que é? São basicamente pessoas que acham que não tem amor para todo mundo, que basicamente teme que falte o dele e começa a competir com as outras pessoas em virtude de... Parece meio ridículo quando a gente fala dessa forma, mas o ciúme é exatamente isso. É ou não é? Os nossos filhos. Quando a gente chega para um filho nosso e fala o seguinte, ou tu tem isso, ou tu tem isso. Caramba, por que ele não pode ter os dois? Um pouquinho de cada. A gente, às vezes, sem saber, a gente vai criando essa cultura, né, nos nossos filhos, nas nossas pessoas, e nós mesmos vamos continuando essa cultura. Tudo isso é conhecido como o paradigma da escassez. Este é o modelo mental da escassez. E nós pensamos desta forma, infelizmente ainda. E como a escassez prejudica a nós mesmos e ao mundo? Bom, basicamente faz com que nós vivemos com crenças limitantes. O que são crenças limitantes? São frases como essas aqui. Os ricos é que são felizes. Isso é uma crença limitante. Quem disse isso? Preciso emagrecer. Duvido que alguém já tenha pensado nessa crença limitante aqui. Quando ela não é por motivos de saúde, gente, isso é só aceitação e tal, é uma crença limitante, porque tu precisa emagrecer para ser aceito. Horas, por que isso? Só se tem dinheiro fazendo coisas erradas. Eu não posso, eu não consigo, eu não sei fazer. Isso são crenças limitantes. De onde é que a gente tira essas ideias de que eu não consigo, eu não posso, eu não sei fazer? Alguém falou pra gente. Se alguém falou, este cara realmente está esquisito. Mas o pior disso tudo é nós aceitarmos essa crença limitante para a nossa vida. É melhor dar do que receber. Aqui é uma desculpa, né? A gente tem que saber receber tanto quanto dar. Não é possível viver do que se ama. Puta, uma falácia isso. Sou muito velho para isso. E sempre foi assim. Bom, só algumas, né? Algumas crenças limitantes que aquele modelo mental da escassez nos trazem, nos fazem viver dessa forma. E aí os nossos objetivos, os nossos sonhos, tudo aquilo que a gente almeja acaba ficando em segundo plano, porque nós temos medo de dar o próximo passo, de avançar um pouco que seja. Nós preferimos ficar no nosso casulo, onde a gente se sente absolutamente seguros ali dentro, né? Inevitavelmente nos levam o quê? À autossabotagem. A nós justamente bombardearmos, minarmos a nossa base, e aí a gente não consegue avançar, porque nós mesmos temos medo de seguir. E falando em medo, este modelo, quando a gente pensa sobre a perspectiva da escassez, a gente pensa em medo e em insegurança. Isso é o produto base do modelo da escassez. A gente começa a pensar que falta emprego no mercado, o mundo simplesmente não tem gente, ou tem pouca oferta versus a quantidade de gente que tem para trabalhar. Acho que a gente já passou dessa etapa, a gente sabe hoje que tem tanta oferta, mas falta qualificação e falta, de certa forma, vontade também. Okay? A gente acha que não há comida, água, energia o bastante. A gente nem sabe se tem ou não, mas a gente acredita que não tem. Simplesmente. A gente concede e aceita privilégios. Porque alguém é mais especial do que nós, ou né, uns são mais iguais do que outros. Isso é uma crença limitante.
competitividade exagerada. Não vou entrar nesse termo aqui, mas olha o dia de hoje como está, né? O dia a dia de hoje. Causa conflitos porque a gente compete. Nos leva à desunião e à falta de ética. E vou voltar agora na causa dos conflitos, porque a gente não está falando de guerras armadas, né, de guerras civis e coisas do gênero. A gente está falando de uma reunião de condomínio. A gente briga em reuniões de condomínio, a gente briga com um colega de trabalho, a gente briga com o nosso cônjuge, por coisas que às vezes dá vergonha, depois quando tu para pensar, né? Gera ingratidão, pressa e preconceito. Tudo isso, entendam como nosso modelo mental, baseado na escassez, olha a quantidade de coisas que gera para nós. E a gente nem percebe isso. A gente tem aquela sensação de que o mundo está piorando, o mundo está em chamas. Aí nós assistimos o telejornal, nós assistimos, pegamos rede social, qualquer coisa, parece que tudo está acabando. Parece que o mundo, de uma forma geral, está piorando, está pegando fogo. E a gente não percebe que isso tudo é resultado do quê? Da nossa forma de pensar. Nós só estamos enxergando este lado do copo. O copo com a metade vazia. Ok, e como é que a gente foge dessa armadilha mental, então? Para isso existe um outro modelo mental, muito mais legal. Por isso até que a cor é azulzinha dele. Tem para todos, a gente parte dessa premissa de que sim, tem para todos no mundo. Se tem para todos, a gente acredita que vai ter. Se a gente acredita que vai ter, nós colaboramos para criar. Quando a gente colabora, nós aumentamos o fluxo. Quando nós aumentamos o fluxo, diminui automaticamente os custos. Se diminui os custos, nós incluímos pessoas. E se nós incluímos pessoas, tem para todos. Porque a gente acredita que vai ter. Porque a gente colabora para que essas coisas aconteçam. Isso é um pensamento cíclico. E quando a gente pensa desta forma, ocorre a mágica da abundância. Ou seja, nós trocamos o modelo mental que nós temos de escassez e nós começamos a enxergar através da abundância, que há coisas muito mais interessantes para nós, que nós conseguimos alcançar os nossos objetivos, que nós vamos sim ser felizes, e assim por diante. Este modelo mental, esse ciclo virtuoso nos leva automaticamente para quê? Satisfação e prioridade, e prosperidade, desculpa. Satisfação, a gente começa a entender o que é supérfluo. Porque no modelo da escassez, nunca existe supérfluo. Eu sempre preciso de mais. No modelo da abundância, eu entendo o que é o supérfluo. Logo, eu me satisfaço. Logo, eu tenho, além da satisfação, eu tenho prosperidade. E, consequentemente, nós passamos a ser pessoas mais otimistas. E nós passamos a ser mais positivos. Só essas duas palavras aqui já representam uma mudança significativa em nossas vidas. Porque a gente atrai literalmente o que a gente pensa. Só para vocês terem uma noção, nos últimos 100 anos, como eu comentei que o mundo parece que está piorando, que está tudo muito ruim, né, hoje em dia, nos últimos 100 anos, a nossa expectativa de vida simplesmente duplicou. A nossa renda per capita do mundo subiu 3 vezes. A mortalidade infantil caiu 10 vezes. O custo da comida, de forma geral, caiu 10 vezes. O custo de transportes caiu 100 vezes. O custo de comunicação, mais de 1000 vezes. E eu não coloquei aqui, mas um dado que há 100 anos atrás, em relação a hoje, a alfabetização, que era de 15% da população, hoje está em 80% da população. A gente não enxerga isso. A gente acha que o mundo está piorando. A gente só está observando as coisas de uma forma um pouco equivocada. Simplesmente isso. Então não parece mais lógico, tendo esses dados, a gente ter um modelo mental de abundância do que de escassez? E aí vem a pergunta, por que a gente insiste então neste mundo? Por que a gente mentalmente continua fazendo as nossas ações, apoiando as nossas atitudes em cima de algo que nos leva para este fim, ao invés de um planeta mais iluminado, nesse aspecto, como mostra a figura? A gente tem que entender que no nosso dia a dia existe uma batalha constante na nossa mente, tá? Que é justamente a escassez versus abundâncias. Uma nos leva a uma escolha, que é a competição. A escassez nos leva à competição. A abundância nos leva à cooperação. A escassez nos leva à consequência que é dividir. A abundância nos leva à consequência que é multiplicar. Então, retornando para a nossa pergunta inicial,
Por que temos a sensação de que sempre nos falta algo? Todos aqueles outros medos, por que nós temos isso? Porque nós insistimos em viver com um modelo mental baseado na escassez, baseado na competição e baseado na divisão. Estão me olhando aqui meio sérios? Eu estou falando alguma mentira aqui? Vocês reconhecem o nosso mundo atual dessa forma? Pois é. E tudo isso é obscurecido pelo quê? Pelo orgulho, que é algo que nós precisamos fragmentá-lo. A gente não consegue eliminar o orgulho de uma hora para outra, mas a gente consegue sim fragmentá-lo. E a gente tem que derrubar essa barreira justamente porque o modelo da escassez é contrário ao que disse Jesus. Quando ele disse, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Quando ele falou vida em abundância, ele não fala vida só em termos pequenos, só a nossa vida física. Ele fala vida de uma forma ampla. Ele fala a nossa vida física, sim, a nossa vida espiritual. Por isso que o que ele trouxe foi conhecimento. Ele trouxe conhecimento baseado em amor e baseado em caridade, que são as premissas do modelo mental de abundância. Vê como essas coisas fecham? Para isso, nós precisamos adotar o nosso modelo baseado em abundância, baseado na cooperação, baseado na multiplicação. É isso que nós precisamos. Se eu conseguir convencer alguém rapidamente hoje aqui a testar esse modelo de abundância, já me dou por vitorioso, tá? E como podemos mudar as ações e pensamentos e atitudes para um direcionamento abundante? Como é que a gente faz isso? Tem aqui algumas dicas. Primeiro, pare de se comparar. Pare de se comparar com os outros. Aceite que há as diferenças entre eu e entre todos vocês. Nós somos pessoas diferentes. Então, ou a gente entende, ou a gente aceita essas diferenças. Essas escolhas são poucas escolhas. Isso faz com que a gente não comece mais a olhar a grama do vizinho e comece a prestar atenção na nossa. E nós começamos a enxergar que é fundamental ajudar os outros, tentar ajudar os outros, da forma como eu conseguir. E conseguir entender também que eu preciso, às vezes, a gente tem que saber receber essa ajuda. Assim como eu tento ajudar, a gente também tem que tentar, ou também tem que saber receber essa ajuda. Compartilhe conhecimentos, isso aqui é muito difícil, né? Normalmente a gente conhece algo, lê algo, alguma coisa assim, vou guardar para mim, isso aqui é meu segredo. O modelo da abundância é justamente o contrário. É quando tu pega o teu bem mais precioso que é o teu conhecimento e tu compartilha. É aí que tu faz o primeiro passo em relação à abundância. E às vezes como é difícil fazer isso? Use suas habilidades para algo bom. Se eu sei falar muito bem, então eu vou usar isso para o quê? Compartilhar conhecimentos mesmo que não sejam os meus, mas eu vou usar isso para algo positivo. Hoje eu sei falar muito bem, o que eu faço, falo muito bem dos outros. Não adianta, isso é escassez. Isso nos leva para algo que a gente já conhece. Inspire-se em outras pessoas. Não inveje as outras pessoas, inspire-se nelas. Ajude elas a melhorar, inclusive. Dê feedback para elas, fale isso para elas. Às vezes a gente quer se inspirar só em autoridades, a gente quer se inspirar só em ícones. Muitas vezes nós temos pessoas ao nosso lado que são passíveis sim de serem inspiração. Basta a gente olhar para elas com esse aspecto, com esse olhar. Mas acho que acima de tudo, praticamos a benevolência. Esse é um termo também que às vezes tem que fazer talvez uma palestra só para falar no fundo do que ele é. A instrução, aqui não é pratique a instrução, mas se instrua. É a única forma de nós termos de mudar o nosso modelo mental, é através da leitura, é através da instrução, é através do conhecimento. Não tem outra forma. Se a gente vem aqui esperando um salvador, não existe isso. Se a gente espera que alguém vá mudar para nós alguma coisa naquele passe de mágica, não existe. Existe trabalho, existe instrução. E aqui a coisa mais fácil de todas, que é o perdão, né? Acho que eu nem vou comentar sobre o perdão, porque ele é tão simples, já é tão no nosso dia a dia, que a gente não precisa mais falar sobre ele, né? Muito bem, senhoras e senhores, aqui acho que era uma provocação que eu coloquei sobre os modelos mentais para fazer vocês pensarem um pouco aonde vocês estão inseridos, né, dentro disso. E eu trouxe algumas referências que são também simples, como o Livro dos Espíritos, porque eu trago ele como uma referência de abundância, conhecimento e o descobrimento de toda a realidade espiritual.
só isso nos favorece, só isso nos dá uma condição de entender aquilo que Jesus falou, a vida em abundância. O livro dos Espíritos mostra muito isso. O Evangelho, aqui tem toda a lei moral. Basicamente, quando a gente fala de abundância, a gente tem que entender sobre a perspectiva moral. E aqui tem uma outra referência que ela não é espiritualista, tá? É o livro Abundância. O futuro é muito melhor do que a gente imagina. É um livro onde ele fala sobre a perspectiva de tecnologia, da medicina, da ciência de forma geral. E ele mostra como nós como civilização estamos avançando e quanto nós avançamos e quanto nós iremos avançar ainda em relação a esses aspectos. Então, acho que é bem interessante para a gente quebrar esses paradigmas que nós temos. Hoje era isso, então, pessoal, espero que tenha sido agradável para vocês esses minutos. Convido a todos, então, para receber os